É o que muito empresário passa hoje E as pessoas no não têm Rio noção. de Janeiro, no Brasil, acho que no Brasil em geral. O Brasil é o país da corrupção, né? Qualquer coisa que faça Isso é uma dinheiro, covardia, né, cara? Eu vou te falar que é uma covardia muito grande, porque infelizmente as pessoas não têm noção quando elas votam em alguém, porque infelizmente, não estou generalizando, né? Mas é um momento que o político se aproxima das pessoas prometendo mundos e fundos e some. E quando a pessoa coloca alguém no poder, as pessoas não têm noção de que eles lá estão fazendo. E eu falo por mim. Inclusive as pessoas perguntam, por que você aceitou vir na política? Eu aceitei a vir, sou pré-candidata, que não é segredo para ninguém, justamente por esse motivo. Você é pré-candidata a deputada federal? É deputada federal pelo PL. E por que o PL, né? Que eu sou uma pessoa que tem os meus princípios, valores, e isso foi muito claro com o PL. Olha, eu sou a Priscila, a minha história de vida é essa, os meus princípios são esses, os meus objetivos são esses, e obviamente ele me abraçou, ele acreditou na minha verdade, ele entendeu, acreditou, inclusive na minha inocência perante a todos os fatos e situações que estavam acontecendo. E você tem uma situação bem atípica, né? Você é candidata pelo PL, partido do governador, do Cláudio Castro, mas você pontua, né? O problema que eu passo, a situação que eu passo com o governo do Rio de Janeiro não foi ocasionada pelo Cláudio. Não foi. Na verdade, o meu problema foi ocasionado pelo Witson. O meu contrato ele foi assinado em janeiro de 2019. Aproveita e explica, que problema é esse? O que aconteceu? Que você vem com toda uma estrutura, sim, você monta um aparato e de repente, pandemia. Não, foi até antes, foi até antes. Porque o que acontece? No processo licitatório dessa licitação, qual era o objetivo? Era o reboque, guarda e leilão de veículos. E aí, o contrato, quando você participa de uma licitação, é simples. Lá tem uma série de exigências que devem ser cumpridas em um determinado tempo e, obviamente, o investimento que você tem que fazer e você tem um retorno disso ao longo dos anos. Então, é como se dissessem, que eu até dei uma entrevista, eu falei, é a mesma coisa que você dissessem que você vai fazer um Maracanã que tem abrangência para X mil pessoas, onde você vai ter o retorno de Y. E é assim eu fiz. Assinei o contrato em janeiro de 2019. Eu tinha o prazo de 90 dias para entregar toda uma estrutura. Eu estou falando de investimento de milhões. Em mão de obra, funcionários, reboque, estrutura. Quando foi janeiro de 2019, eu assinei. Com muita dificuldade, tá? Não queriam que eu assinasse, não queriam deixar. E eu peitei denunciar todo mundo, para deixar claro. Se bate de frente. Bato de frente, porque o que é certo é certo. Se eu ganhei de forma correta, eu ganhei de forma lícita, né? Então, não ganhei na sacanagem. Então, assim... E aí, sim, se eu tivesse na sacanagem, eu ia colocar meu rabinho entre as pernas e tô fora. E aí, enfim, assinei meu contrato em janeiro de 2019. Cumpri a partir de fevereiro, março, abril. Entreguei o contrato no prazo de 90 dias com toda a estrutura que o contrato pede. Do nada, podem olhar aí de data, o Witson diz assim, a partir de hoje a PM não apreende mais carro no Rio de Janeiro. O que motivou essa decisão do Witson? O que motivou? Parar a Priscila. Porque você acha que foi uma ação direta, orientada em cima de você? Totalmente. Mas isso partiu dele mesmo, partiu de algum órgão público, de algum agente, de algum deputado? De quem partiu isso? Grupo político. Eu digo que não apenas do Witson. Isso parte de deputados, de grupos políticos que já tinham algo interessante e alinhado dentro do próprio Detro. Por que eu digo isso? Eu estou falando porque são questões que eu analisei e isso é público, tá, gente? Isso aí vocês podem olhar nos processos do próprio Detro. As empresas que tinham um contrato anterior ao da Rebocar, eles tinham um número milionários de faturamento e números absurdos de apreensões. Quando a Rebocar assume, resumo, de 1.000 apreensões por dia que essas empresas faziam e que o contrato garantia que eu ia fazer e eu montei uma estrutura, eu estava apreendendo 30 carros. Mas eles não fazem uma licitação baseada na demanda do que eles têm? Exatamente. Então, se eles reduzem essa demanda, não caberia um cancelamento dessa licitação, desse contrato? Caberia um desequilíbrio econômico.
E eu busquei isso inúmeras vezes. Eu tenho inúmeros ofícios em que eu peço desequilíbrio econômico, em que eu peço para rever o valor do meu contrato. Mas até aí ela já tinha comprado o reboque, alugado tinha feito placa. tudo. Sim. E mesmo assim eu procurei várias vezes, de forma administrativa, presencial, e não tinha resposta. Não, calma, não deixa de atender, não, calma. E eu fui bancando a operação, assim, de uma forma absurda. Eu não estou falando de um desequilíbrio de R$1.000 a menos, estou falando de um desequilíbrio de milhões a menos. O teu contrato você ganharia por carro apreendido, é isso? Sim, eu ganho no volume. Então eu montei uma mega estrutura para uma mega operação em que eu assinei o contrato, entreguei e foi suspenso. Você cumpriu todas as suas exigências, mas o Estado não cumpriu a dele. Não cumpriu. E aí eu comecei a brigar. Brigar, que eu digo, notificar o Estado, o DETRO, notificação extrajudicial de cobrança de valores. Hoje, baseado no nosso contrato, né, foi dito na mídia, a Priscila tem 5 milhões de repassar para o DETRO. Eu não tenho 5 milhões para repassar. Eu tenho em torno de 2 milhões para repassar. Tem multas que eles criaram de forma administrativa, que também são todas questionáveis. Quem deixou de cumprir o contrato comigo foi o DETRO, não fui eu. E para deixar claro, eu não estou falando do Cláudio Castro, tá? Que eu acredito que nem tenha ciência desse problema e do nível do problema que isso é. E do que foi feito. E do nível da máfia que está na administração pública. E do nível da máfia que está na administração pública. Então, eu digo claramente, existe sim uma máfia. Máfia do reboque, não faço parte, nunca fiz. Vieram me pedir inúmeras oportunidades para fazerem parte do meu negócio. Ou para venda de peça, ou para venda de carro. Não aceitei. Não concordei e não vou concordar, eu deixaria de ser a Priscila, eu deixaria de ser quem eu sou e deixaria de perder os meus princípios. Inclusive, acredito muito que, espero que isso chegue até o Cláudio Castro, porque pela política que ele vem fazendo, pelo trabalho que ele vem fazendo, inclusive limpando a sujeira do antigo governador, ele não tem ciência disso. Então, hoje dentro do DETRO existe. E eu digo para vocês que eu tenho documentos que comprovam tudo isso que eu estou dizendo. Eu mandava e-mail, eles não me respondiam. Eu solicitava reunião, eles não me respondiam. Pessoas me chamavam. Vamos conversar. Você quer uma reunião no DETRO? Tá, você vai ceder em quê? Nada. Não, então entrega os seus lotes, porque com isso uma outra empresa colocada entregou. E eu assumi. Acabei assumindo a Baixada, a região dos Lagos, região serrana. Então a Priscila tomou conta de 90%. Virou a rainha do reboque. Virei a rainha do reboque. E aí os caras ficaram loucos. Simplesmente suspenderam o meu leilão sem justificar, já não me pagavam. Se eu for analisar hoje, o DETRO me deve em torno de 30 milhões. Não é os 5 que eu devo. Tirando os 5 que eles alegam, os 30 ainda não é nem 5. Ainda estão te devendo aí. Fora o reajuste que eu teria de direito a 25% que está na lei. Que a lei de licitações prevê. Mais o contrato não cumprido. Mais o contrato. Então, assim, eu naquele momento me calei, que foi uma estratégia que a minha advogada tomou no momento, porque eu não queria que isso virasse um circo. Para poder ficar rebatendo, porque eu falei, poxa, óbvio que as matérias, e é nítido, o quanto quiseram queimar a minha imagem na mídia para justificar os erros administrativos que eles estavam fazendo. Inclusive o DETRO, que eu vou deixar aqui em primeira mão para vocês, eu sou a primeira colocada do lote. Eu estava num processo em que eu tenho direito à ampla defesa, que não foi acatado pelo presidente Delmir na época e simplesmente suspendeu, anulando meu contrato de forma unilateral, sendo que eu não tinha acesso aos processos, que eu tenho tudo isso, isso está no meu processo, tá, gente? Eu estou com um processo judicial, isso está no meu processo, sem me dar o direito de defesa. Em 7 dias, convocou a 4ª colocada. Que a 4ª colocada é uma empresa que o dono dessa empresa responde a um processo do Ministério Público por lavagem de dinheiro e que quando eu assumi o contrato, o filho desse cara era a única empresa dentro do DETRO, porque eu não conhecia, que eu tinha, que era a empresa chamada BR Bid, que é a empresa que eu tinha condições para poder entregar, que era uma das etapas de cumprimento. E eu só fui entender isso depois. Eu falei assim, peraí, mas a empresa que o DETRO é a única credenciada, que eu tenho que assinar um contrato, sim, é uma empresa de reboque. Em 7 dias o cara me tira, sem justificativa, coloca uma outra empresa. Pula o segundo e o terceiro. Pulou 7 dias. Sendo que para eu assumir os outros lotes, porque a outra empresa abriu mão, demorou mais de 6 meses. Caramba. Isso porque eu tive que notificar. Para o pessoal entender, vamos fazer o caminho do reboque só para o pessoal entender como que pode ter corrupção no esquema. Você vai lá e reboca.
Sim. Já pode ter corrupção no esquema se for o reboque sem motivação. Sim, sim, Se a claro. empresa ganhadora do processo licitatório ganha por reboque, se começar a rebocar a esmo, ela está ganhando. Sim. Aleatoriamente ela está ganhando. Sim. Vai para o pátio. Você ganha Isso. pelo pouso do carro no pátio. Exatamente. Esse carro vai sumir. Pode sumir. Dependendo da empresa, pode sumir. Não, eu acho que o que eles fazem é um pouco diferente. Peça, desmonte, desmanche. assim, Seja uma segunda etapa. Quem reboca não é a empresa. Quem reboca é a guarda. A empresa só atende... Não. Não, no meu caso, assim, o meu contrato, eu não envolve a guarda, né? Porque a sim. guarda é municipal. Eu estou falando baseado no que eu vejo hoje no Rio de Sim. Janeiro. Não, o meu contrato é Estado, então eu faço lei seca, eu faço PM, barreira fiscal. Sim. Eu faço Detran, eu faço veículos com alguns impedimentos, restrições judiciais, sem condições de via pública, sem placa, enfim. É esse tipo de apreensão que eu faço. Eu entendi. Então, aonde é a primeira fraude da máfia do reboque? Quando você dá um percentual, se vocês pegarem o meu processo licitatório, que também é público, no chat do dia, começaram a me xingar, né? Quem é rebocar? Quem é essa empresa? É laranja de alguém botou ela aqui, alguém não sei o quê, para poder já tentar me tirar do processo, tanto que o Detro subiu a licitação, voltou numa segunda-feira. E viram que não era, que era uma empresa legal, uma empresa que tinha atestado técnico, que é original, porque eu já tinha prestado serviço há muitos anos. Só que eu não fazia parte disso, eles já tinham dividido o estado bonitinho entre eles, né? E, obviamente, até comparando ao município, eles tinham um percentual de repasse ali 11%, 12%. Quando a Rebocar entra, a Rebocar eleva esse percentual de repasse. Então, o estado passa a ganhar quando a Rebocar entra, mas... Porque eu falo, não, 11 não, eu cubro 12, né? É um leilão. É um leilão. Mas você sabe como funciona o sistema, né? Geralmente as empresas já estão certas para ganhar, existem várias empresas para dar cobertura, mas quando você fura esse bloqueio, ainda existe a análise técnica, o cara da documentação que já está comprado também, que acontece de repente nesse caso de tentar tirar fora. Que não conseguiram. Então eles vieram de outra forma. Como é que a gente vai parar essa mulher? Aí vamos quebrar ela. Deixa ela montar toda a estrutura no prazo de 90 dias, ela monta, a gente tira a PM, que é 95% de faturamento. Pô, agora ela vai quebrar. Eu não sei como é no Rio de Janeiro, mas eu conheço cidade em que a Guarda Municipal recebia comissão por carro rebocado. Então, no Rio, eu ia perguntar isso agora. Esse lance do guarda municipal ou a polícia militar ser comissionada por cada carro rebocado, existe isso mesmo? Eles estão fazendo todos esses reboques, às vezes a maioria, alguns ilegais, para ter um retorno financeiro? Então, a empresa assim, paga isso para eles? Eu nunca fiz, né? Até porque é obrigação minha de rebocar e é obrigação não, mas não é nem partindo, esse caso não é nem partindo da empresa de reboque, é do órgão público que coordena a polícia, do órgão público que coordena a guarda mesmo. Eu acredito que aconteça, assim, mas assim, eu acho que o maior foco aí não é esse. O maior foco é burlar o repasse que a gente dá para o Estado, ou no caso para o município. Ah, Priscila, de que forma? Óbvio, se eu reboco 100 carros, então imagina que 50 carros hoje eu vou incluir no meu sistema e 50 não. É o que eles queriam que eu fizesse. Porque os 50 não, o cara vai lá, o cara te paga em dinheiro, você não vai pagar imposto. Você não vai repassar para o Estado. Então os caras estão ganhando. Ah, onde a máfia do reboque atua? Sim. E ainda esses carros que não passaram pelo sistema, eles somem com esses carros. Então, na prática, o carro do cara não foi rebocado, ele foi sequestrado. Exatamente. E eu falei, eu não faço parte disso. Eu não vou fazer isso. Aí, fora os carros que entram, os caras vão lá e depenam. E ainda vende as peças. Eu também não faço isso. Aí o cara vai lá e tira as baterias e vende as baterias. Eu também não faço isso. Aí os caras vão lá e liberam os carros de forma irregular, ou com procuração falsa, ou com documento falso. Eu também não faço isso. Dentro da minha empresa, qualquer procuração de quem fosse. Entre em contato com o cartório, verifica a autenticidade. Tá ok? Ok, libera. Se não tá, liga pra polícia e sai. Você acha que muita dessas fraudes, até por parte de peça dentro do... Não pode ser da base, tua base também operacional? Você acha que não pode ter acontecido dentro da tua base de operação, dentro da tua própria empresa, um funcionário corrupto ali que monta aquele esquema, envolve as pessoas? Aconteceu, né, com um funcionário meu que eu tomei ciência que estavam sumindo algumas peças. Imediatamente, nós aguardamos o plantão, porque assim, eu estou falando de uma estrutura onde eu estava com 150 funcionários. Sim. Então eu tinha que entender turno,
Qual momento isso poderia estar sendo feito? Quando identificamos, nós aguardamos, montamos uma equipe para poder pegar isso e pegamos o cara em flagrante, acionamos a polícia, levamos ele para a delegacia, ele foi preso. Temos um inquérito quanto a isso, até porque eu não sou a favor, nunca fui, nem aqui nem no Espírito Santo, porque no Espírito Santo tem inquérito que eu abri também referente a isso de funcionário meu que estava roubando peça. Tá? Então, assim, não sou a favor. Eu acho que o que é certo, não é meu, eu estou ali para prestar o melhor serviço. A minha estrutura de pátio foi uma das melhores estruturas a nível Brasil, onde tinha qualidade, onde tinha transparência, onde tentávamos atender melhor o condutor com um local digno para ele ser recebido, com atendimento bom. Os meus funcionários sempre foram próximos a mim.